Nós vamos conversar uma passagem da Bíblia que já foi muito pregada aqui neste templo, inclusive por mim e por outros pastores que aqui já estiveram pregando essa passagem. Mas é interessante que a Bíblia é muito clara em dizer que a palavra dele nunca volta vazia, e aquilo que o Senhor fala contigo em dado momento, ele não falará da mesma forma de novo. Há sempre algo novo da parte de Deus. Isso é precioso, porque a Bíblia é a palavra viva. Aquilo que ele vai falar contigo nesta noite é para você. E a nossa vida nessa terra, ela se torna mais compreensível quando nós entendemos que tem um propósito na nossa existência. Jesus, em dado momento, ele ordenou que os seus discípulos saíssem para anunciar as boas novas, e enviou os seus discípulos de 2 em 2. E eles foram sem a presença física de Jesus. É interessante que o relato de Lucas, capítulo 9, versículo 1, abra sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos. Lucas, capítulo 9, versículo 1 e 2, 6 e 10. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Versículo 6. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E regressando os apóstolos, contaram a Jesus tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Jesus tinha exercitado na vida deles o poder do nome dele. Os discípulos estavam aprendendo, sendo inaugurados, o aprender a fazer as obras do Senhor através do seu nome. O Senhor não estava lá fisicamente, mas o nome de Jesus, eles fizeram maravilhas, e eles voltaram entusiasmado, contando a Jesus aquilo que eles tinham feito. E essa atividade que eles fizeram os desgastou fisicamente, e o Senhor então os chama para sair daquele lugar. E a fama dos feitos de Jesus e dos discípulos corria de forma acelerada, de forma que eles não conseguiam parar para descansar. Jesus então decidiu que eles precisavam ir para um lugar afastado, Betsaida, e descansar. Marcos 6, 31 e 32 explica melhor. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 6, versículo 31 e 32. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós no barco para um lugar deserto. Veja, Jesus quer que nós façamos a sua obra, mas há momento que nós precisamos descansar. O Senhor Jesus se preocupa também com a tua capacidade mental e física, para além das atividades do reino. O Senhor estava ensinando eles que fazer a obra era maravilhoso, mas eles também precisavam ter um tempo de descanso. E Jesus, preocupado com o ser humano de forma integral, os levou à parte para descansar. Escute, há pessoas que não compreendem que são seres humanos, que precisam alimentar-se, dormir, ter amizades, viver. Afinal, ainda estamos na terra, ok? Estamos na terra preparando para a vida eterna, mas ainda estamos na terra. E você precisa cuidar da tua saúde física e mental. Tem muitos cristãos achando que estar o tempo todo na casa de Deus, e talvez por isso muitos aflitos a estarem dentro do templo, não entendem que a vida com Jesus é para além do templo, e que isso demanda também cuidar da mente e cuidar do físico. Jesus se preocupava do ser humano de forma integral, então ele pediu que eles fossem para um lugar, ficar à parte, descansando. Mas escute, não é sobre isso que eu vou pregar nessa noite. Eu só quis te dizer e te mostrar que o Deus que faz milagre, Ele quer que nós cuidemos também da nossa vida humana. Não adianta você fazer a obra do Senhor se você não cuidar daquilo que o Senhor mandou você cuidar, que é do seu corpo e da sua mente.
Retornando ao texto de Lucas, capítulo 9, versículo 10 e 11. Regressando, os apóstolos estavam entusiasmados. E quando eles vão em direção ao lugar de descanso, Marcos 6,33 vai dizer que algo acontece. E a multidão viu-os partir. E muitos conheceram e correram para lá, para onde eles estavam indo, Betsaida, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que os discípulos, primeiro do que Jesus, e aproximaram-se dele. Você consegue imaginar a cena? Jesus tinha um plano de que eles iam para o outro lado do Mar da Galileia descansar, mas quando chegam lá, para o lugar que eles queriam estar sozinhos, já tinha uma multidão esperando. Interessante que não havia WhatsApp, não havia Twitter, não havia nada disso. Mas quando eles viram o movimento daqueles homens que curavam, que tinham feito maravilhas, eles saíram correndo. O texto da Bíblia destaca que eles saíram correndo e chegaram primeiro que o barquinho que estava atravessando o mar da Galileia. Jesus, como era de esperar, atraía multidão. Aonde Jesus estava, as pessoas queriam estar junto com Jesus. E esse é o enredo que antecede o texto que nós vamos ler nesta noite, e a mensagem desta noite, que está em João capítulo 6, versículos 5 e 13. Jesus queria que os seus discípulos descansassem. Eles tinham acabado de viver a experiência de fazer milagres com o nome de Jesus, e vai acontecer a famosa história da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, no exato momento seguinte deste relato. Vamos ler João capítulo 6, versículos 5 e 13. João 6, versículo 5 ao 13. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse: Filipe, onde compraremos pão para esses comerem? Jesus pergunta a Filipe, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Versículo 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus, tomando os pães e havendo dado graça, repartiu-os pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães, que sobejaram aos que haviam comido. O verso 9 que acabamos de ler diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Se você fosse aquele rapaz que saiu correndo de sua casa em direção aonde estava Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, com toda a sinceridade, você entregaria aos discípulos os seus 5 pães e 2 peixinhos? Que você se preocupou se preparou em sair de casa com o teu sustento? Muitas pessoas não entregariam os 5 pães e os 2 peixinhos. Enquanto você reflete sobre a sinceridade em relação a isso, do que você faria ou não, eu quero pontuar a você algumas lições importantes que podemos aprender com esse texto. A primeira lição importante que salta aos olhos: você precisa estar preparado. Aquele rapaz, ele, assim como toda a multidão que correu em direção aonde Jesus estava, ele, diferente da multidão,
se preparou para estar na presença de Jesus. Ele levou o mantimento para ficar o tempo que tivesse que ficar ali na presença de Jesus. Assim como os demais daquela multidão, ele também teve dificuldade para chegar lá, ele saiu correndo. Ele não foi de bicicleta, ele não pegou avião, ele não teve informação privilegiada, mas ele se preparou para estar na presença do Senhor Jesus o tempo que fosse preciso. Ele percebeu, queridos, a oportunidade que era estar aonde Jesus estava, e por isso se preparou. E quando ele saiu de casa, ele foi preparado com seus 5 pães e 2 peixinhos. Há muitas pessoas que querem servir a Jesus, mas não querem se preparar para ser instrumentos de Deus. Querem receber da parte de Deus, mas não querem se preparar para fazer aquilo que Deus quer que elas façam. E por isso param no meio do caminho, deixam de viver experiências maravilhosas com o Senhor Jesus, porque lhes faltou o alimento para ficarem o dia inteiro na presença do Senhor. É preciso estar preparado, é preciso se preparar no tempo que nós temos, precisamos nos preparar. Nesse tempo de pandemia, você precisa se preparar, porque o pós-pandemia exigirá de você preparo para estar na presença do Senhor. E há muitos cristãos que não estão entendendo esse tempo, estão fazendo exatamente o que Deus não quer que eles façam. Aquele jovem se preparou, ele estudou a Bíblia, ele tinha uma vida de oração, ele queria ser um discípulo de Jesus. Os 5 pães e 2 peixinhos representam para mim e para você a preparação de alguém que queria estar na presença do Senhor, custe o tempo que fosse preciso, e quem sabe ser usado por Deus. Está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Quais são os 5 pães e 2 peixinhos que você tem carregado? Ou as suas mãos estão sempre vazias? Existem mais lições nesse texto. Uma outra lição: é preciso estar perto de Jesus. Ele estava onde Jesus estava, mas ele estava perto de Jesus. Eu quero que você preste atenção nisso. O menino só ouviu o que Jesus disse aos seus discípulos, porque ele estava perto de Jesus. Veja, os discípulos não saíram no meio dos 5.000 homens que estavam ali, perguntando: alguém tem pão e peixe? Alguém tem alimento? Levanta a mão. Não! Aquele menino, além de estar com os 5 pães e 2 peixinhos, ele estava onde Jesus estava, e estava perto do Senhor, a ponto que foi capaz de ouvir a conversa de Jesus, e se aproximou e entregou os 5 pães e os 2 peixinhos. Você precisa desejar estar o mais perto do Senhor que você puder. Isso só com uma vida de intimidade com Ele, querido. Você não conseguirá ter a proximidade desse rapaz com o Senhor Jesus se você não ama ler a Bíblia, se você não ama ter momentos de conversa com Deus, porque aquele que quer estar na presença do Senhor tem que desejar estar mais perto, e mais perto, e mais perto, a ponto que você nem exista mais, e que você seja exatamente o reflexo do próprio Deus. Aquele jovem estava exatamente onde Jesus estava perto do Senhor. Onde Jesus estiver, é lá que eu e você temos que desejar estar. Você entende isso? O rapaz só viveu aquela experiência, porque ele não estava simplesmente onde Jesus estava, ele estava pertinho do Senhor. Ele estava coladinho. Ele estava ao alcance da mão. Qual é a distância que você está do Deus que você serve? Sabe, quando você está passando uma dificuldade, quantos quilômetros você precisa correr para chegar aonde Jesus está? Ou basta tocar no ombro dele? Mas há mais coisas a aprender. Ele estava preparado.
ele estava onde Jesus estava perto do Senhor, mas ele se apresentou. Isso eu tenho convicção, porque os discípulos, em dado momento do texto, dizem para o Senhor Jesus: Senhor, dispensa essa multidão daqui. Os discípulos não queriam que a multidão ficasse. Os discípulos estavam doidos para se livrar do problema. Eram 5.000 pessoas que estariam famintas, e uma massa faminta faz proezas. Talvez, se as pessoas lessem a Bíblia melhor, talvez se as autoridades prestassem atenção nesse texto, entenderiam o que os discípulos estavam dizendo. Olha, uma multidão com fome, ela faz proezas. Você está entendendo o que eu estou dizendo, querido? Estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão tendo a empatia de perceber que há fome. Os discípulos estão percebendo isso. O tempo está passando, a noite está chegando, não tem lugar para dar alimento. Senhor, libera essa gente. Então aquele menino não foi achado, ele se apresentou. Os discípulos estavam preocupados demais em acabar com o problema. Eles não estavam preocupados em resolver a situação daquelas pessoas. E há muitas pessoas na casa de Deus que querem se livrar do problema, se livrar daqueles que são dependentes da ajuda, se livrar daqueles que a sociedade diz que não presta, e que batem na igreja pedindo ajuda, mas é mais confortável se livrar do problema. E é isso que os discípulos estão fazendo. Enquanto eles estavam ouvindo a palavra, beleza, mas na hora que a fome bateu, os discípulos, a primeira coisa que fizeram: Senhor, manda esta multidão embora. Mas o Senhor Jesus não manda ninguém embora. O Senhor Jesus recebe todos, com ou sem problema. E se eu quero ser pequeno Cristo, servo do Senhor Jesus, eu preciso aprender essa lição aqui. Quando o problema aparece diante de mim, eu não posso empurrar o problema, eu preciso clamar a ajuda do Senhor e resolver o problema. Aquele menino se apresenta, aquele rapaz se apresenta, e está diante de Jesus, preparado, perto dele, aonde ele estava, e se apresenta. E há muitas pessoas na casa de Deus querendo ser localizada. Há muita gente talentosa no reino de Deus que poderia se apresentar como esse jovem, que poderia ajudar como esse jovem, que ouve o Senhor falando, mas quer ser localizada. Ela quer ser achada, ela quer ser chamada, ela quer ser convidada para trabalhar. A pessoa sabe fazer, sabe como fazer, mas ela quer um convite. Você poderia me ajudar? Quando o Senhor Jesus está nos ensinando através desse fato aqui, que aquele jovem, ele não recebeu o convite. Ele se apresentou diante do Senhor com aquilo que ele tinha, 5 pães e 2 peixinhos, que ele tinha se preparado para cuidar dele. Olha outra lição preciosa, queridos. Vivemos um tempo do cada um por si. Cada um por si, que vença o melhor. Esta é a mensagem que o mundo prega todos os dias, na televisão, nas mídias, nas redes sociais, nos programas de entretenimento. Cada um por si. A vida é uma competição, paredão, que vença o melhor. Aí o Senhor Jesus vem nos ensinar que não é assim o reino de Deus. O reino de Deus é estender a mão, é abrir mão de mim para ajudar o outro. E foi isso que esse menino fez, esse rapaz. Ele se preparou, ele se organizou para estar na presença do Senhor. Mas quando ele ouviu o Senhor Jesus dizendo para Filipe: aonde compraremos mantimento? Ele se apresentou e entregou aos discípulos tudo o que ele tinha. Ele não ficou naquela onda do eu fico aqui, ninguém me chama. Eu sei tocar instrumento, mas ninguém me chama.
Eu sei operar o som, mas ninguém me chama. Eu sei consertar isso aqui, mas ninguém me chama. Eu sei até pregar, mas ninguém me chama. Se apresente. Pare de murmurar e reclamar e se apresente no fronte. A igreja precisa de gente no fronte. E menos comentaristas e mais trabalhadores. Mais gente que quer trabalhar, que se apresente. Que não esteja preocupado com convite. Sabe, querido, a Bíblia é repleta de textos com preciosas lições, que muitas das vezes nós passamos direto e vamos direto para o milagre. Esse é um dos textos da Bíblia que as pessoas adoram falar do milagre, mas esquecem de falar daquilo que precedeu o milagre. Ele estava preparado, ele estava onde Jesus estava, ele estava perto de Jesus, ele se apresentou. Mas há mais coisa a aprender. Ele pensou nos outros. Ele podia muito bem pegar o seu lanchinho, se assentar em algum lugar e saciar a sua fome, e era direito dele, era propriedade dele, era esforço dele. Mas ele entendeu que aquilo que ele tinha era graça e misericórdia de Deus. Ele pensou nos outros, o que a gente chama hoje de empatia, de solidariedade, o que a Bíblia chama de ser crente, de ser cristão, de pensar no outro, de estender a mão. Ele não foi egoísta. Muitas das vezes as pessoas dizem: mas eu me preparei, ele não fez nada. Ele não se esforça. Mas o reino de Deus não é assim que funciona. A régua que Deus usa não é a régua do teu mérito. Querido irmão, entenda isso nessa noite. O Senhor não se importa com mérito. O Senhor se importa o quanto o teu coração é generoso para cuidar do outro, amar como Ele amou. E Ele diz com clareza: se fizesses isso aos meus pequeninos, Ele cuida de você. Porque cristão tem de gostar de gente. Tem cristão que gosta de tudo, menos de gente. Aí é difícil entrar no céu. Eu preguei recentemente aqui sobre o novo céu e uma nova terra. E eu quero te afirmar com toda convicção: se você não gosta de gente, lá nesse novo céu, nessa nova terra, você não vai estar. Porque lá haverá gente transformada pelo sangue de Jesus. Marcos 12, do 30 ao 31 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento: amar a Deus. E o segundo, semelhante a esse. Ou seja, querido, não tem como desconectar. Você está entendendo? Amar a Deus sobre todas as coisas não desconecta. Amar ao próximo como a ti mesmo é um conjunto. Não são versículos soltos, é um conjunto. Não há outro mandamento maior do que esses. O Senhor está falando: se você não consegue amar o outro, você está anulando todo o amor que você fala. Aquele jovem entendeu isso. Mas há uma outra lição, já caminhando para o final. Ele, sobretudo, creu em Jesus. Ele, sobretudo, creu em Jesus. Ele estava preparado. Ele estava onde Jesus estava. Ele estava perto de Jesus. Mas, sobretudo, além de pensar nos outros, ele creu em Jesus. Quando ele entregou os pães e os peixinhos aos discípulos para entregar a Jesus,
Ele tinha convicção de que quem estava ali diante dele era o Deus Todo-Poderoso. Há muita gente caminhando aonde Jesus está. Há muita gente até preparado. Há muita gente que tem um coração generoso, mas lá no fundo não crê que Deus tem poder para mudar a situação. Há muitas pessoas que deviam estar naquela relva lá observando a cena, olhando e não acreditando que o Senhor poderia fazer um milagre ali. E há muita gente na casa de Deus assim, e são perdidos na casa do Pai. São pessoas bem intencionadas, mas que nunca conheceram o Deus que tem poder sobre todas as coisas. Elas oram, mas lá no fundo não acreditam. Elas pedem, mas duvidando. Aquele rapaz, ele não duvidou. Quando ele entregou os pães e os peixinhos, ele tinha convicção que o Senhor Jesus poderia fazer o milagre. A fé que ele pode multiplicar os pães e os peixes, pode também libertar o cativo da alma, pode curar a doença, seja qual for, pode abrir as portas que ninguém quer abrir. Ele pode fazer milagres, porque o nosso Deus tem todo o poder. Nos céus, na terra e embaixo da terra, não há nada que possa com o seu poder, mas é preciso que você tenha fé. A fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem. Deus é especialista, querido, em fazer coisas impossíveis. É interessante você prestar atenção nisso. O Senhor não faz o possível. Deus faz impossível. O possível cabe a mim e a você. Portanto, exercite a tua fé, porque isso é possível. E o Senhor fará o impossível. E se você está aflito nesse momento, creia em nome de Jesus, que esse Deus, que esse menino, esse jovem acreditou, é o mesmo Deus que nesse momento está falando contigo, aí no teu coração, mexendo com a tua mente nesse momento, e fazendo você entender que você precisa exercitar a sua fé, e crer que o milagre é possível, porque no nome de Jesus, o inferno estremece, não há nada que ele não possa fazer. Deus permite que vivamos situações para que nós possamos crescer, para que possamos perceber o quão dependente dele somos. Ele estava preparado, ele estava onde Jesus estava, ele estava perto de Jesus, ele pensou nos outros, ele creu que o Senhor tinha todo o poder, e por isso, ele viveu o milagre de perceber mais de 5.000 pessoas sendo alimentadas, e o texto diz que sobrou, porque o Senhor não faz as coisas na conta para dizer que fez, ele faz para fazer todo mundo entender que ele tem poder para fazer sobrar, transbordar. Quando o Senhor prospera alguém, ele prospera para transbordar, para abençoar outras vidas. Quando o Senhor cura, ele cura de verdade. Quando ele abre porta, ele escancara o portão, porque Deus tem poder, querido. Portanto, ele pode acabar com esta pandemia no estalar de dedos, no soprar da sua voz, mas ele quer que a igreja se aproxime dele, que a igreja passe a entender que a vontade dele é muito maior do que estar num templo adorando e cantando. É cuidar do outro, é pensar no outro, é amar como ele amou, se preparar, buscar a sua presença. E muitos focam apenas no milagre, mas não atentam para o que aconteceu antes. Quando nós colocamos toda a nossa vida nas mãos do Senhor completamente, o Senhor faz milagres. Eu quero te convidar nesse momento a ser um milagre na vida, um instrumento de Deus para fazer milagre na vida de alguém. Sabe, às vezes Deus não vai te usar com 5 pães e 2 peixinhos, mas Ele vai te usar com um celular,
com alguns minutos de atenção em ouvir uma pessoa que está com o coração angustiado, com vontade de chorar. Às vezes, os 5 pães e 2 peixinhos que você vai entregar ao Senhor é uma oração em secreto no seu quarto pela vida de alguém, que você não precisa nem dizer para ela que você orou por ela. Às vezes, os 5 pães e 2 peixinhos é o tempo que você gasta orando pelo seu pastor. Às vezes, os 5 pães e 2 peixinhos é aquele vizinho que nunca sabe, que nunca teve ideia que você algum dia serviu a Jesus. Os 5 pães e 2 peixinhos, muitas das vezes não são algo material, mas é a tua entrega total, espiritual, para que o Senhor te use para fazer milagre na vida de alguém. O mesmo Deus que opera milagres a ponto das pessoas serem alimentadas fisicamente, Ele também pode operar um milagre na tua vida nesta noite. E eu estarei orando enquanto o Ministério de Louvor estará se preparando para cantar. E eu quero te pedir que junto comigo em oração, peça a Deus para fazer um milagre na tua vida, e que você passe a ser um instrumento de milagre na vida de alguém.